Boa noite a todos e todas, a todos que estão aqui na AVAME presencialmente e a todos que estão pelo modo virtual na internet. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas porque nós tivemos um pequeno atraso na palestra de hoje, mas foi por uma boa causa. Nós estamos inovando na AVAME, então a gente vai ter um lançamento futuramente do podcast da AVAME e a doutora Fernanda Leitão estará sendo o lançamento desse podcast. Pode entrar, doutora Fernanda Leitão, tabeliando da curso de notas, está chegando. Então, nós fizemos uma gravação antes, para aproveitar a presença dela aqui na AVAME. Então, por isso que a gente teve um atraso, e eu agradeço por vocês terem esperado e terem compreendido. Também gostaria, antes de cumprimentar a mesa, cumprimentar a presença de pessoas ilustríssimas que estão aqui na AVAME. Mas tem uma pessoa muito especial que está aqui na AVAME, que eu vou deixar para o doutor Neves, que está aqui ao meu lado, com o pão da mesa, para ele anunciar essa pessoa. Então, uma pessoa que traz um carinho enorme na AVAME, e eu falei assim, traz ela hoje, por favor, porque ela é luz para mim, e ela veio, eu estou muito feliz. Então, eu quero cumprimentar a mesa. Eu estou aqui ao lado do Daniel Martins, meu vice-presidente, da doutora Melina Luna, mentora da AVAME, e ao lado do nosso fundador da AVAME, que tem a honra e a alegria sempre de me contar que ele fez parte da assinatura, ele que assinou a nossa escritura de compra e venda da AVAME. Ele vai falar sobre isso, não vou antecipar, não vou antecipar. E eu vou passar a palavra para ele, que é o doutor Neves. E ao lado da nossa convidada de hoje, que ela não é a convidada, ela é uma avamiana, e fundadora da AVAME também, está aqui há muitos anos na AVAME, fazendo história na AVAME, que é a nossa querida tabeliã Fernanda Leitão, tabeliando o 15º ofício de notas, e que hoje ela vai trazer um monte de novidades para a gente do provimento 87 de 2022. Mas, antes de tudo, vou passar a palavra para o doutor Neves, que ele tem preferência aqui, que chegou primeiro. Boa noite a todos. Eu estou muito gratificado em estar aqui hoje, pelo fato da convidada muito especial para nós, e para mim em particular. Quem me viu aqui há 30 e tantos anos conhece essa figura fantástica, mais generosa, uma figura fraterna, amiga. E eu conheci antes dela ser tabeliana, e ela está aqui, poderá contestar ou concordar com o que estou falando. Ela era uma excelente procuradora do Estado, a moça que dava por cota daquela escola, ela sempre liberava tudo, fazendo esse serviço, o direito que ela estava. Um belo dia, eu estava aqui no meu escritório, estou aqui há 55 anos, 10º andar, recebi a visita, a honrosa visita dela, do professor Antônio Leitão, nosso grande colega. E um Leitão disse, Neves, aqui minha filha, estava sendo nomeada, está ganhando o 15º ofício. O 15º era meu locatário, eu era o advogado proprietário, que é aqui no prédio, aqui na Rio Grande, a quarta parte do andar aqui no Rio Grande de 75, no 2º andar. O pai apelou ao amor à filha, minha filha, realmente, ali era aquela loucura que a gente esperava. Hoje dela, Neves, cartório e escritório, por favor, que se pode fazer. Eu rescindi a contrato com a licença do locador, e ela então saiu, e aquele império dessa moça na Rua do Bidó. Somando-se a isso, o 15º, que era a antiga Carmen Coelho, vocês falavam que o jeito querer para tudo, era na hora da Assembleia 40, eu lembro perfeitamente. Então, ela tinha uma filial em Madureira, Rua Maria Freitas. Eu não sei que milagre ela fez, ela criou um império chamado filial do 15º no Dona Paula. Então, isso, sabendo que eu vim aqui,
eu não podia deixar de manter a história aqui da cidade, mas a doutora Cláudia, como eu disse, Neto, e de presente, eu trouxe uma mulher que eu não vejo aqui há anos, meu primo está aqui no auditório. Eu estou muito feliz por isso, e ela participou da nossa vida, porque eu, Capanema, Juarez, saudoso Juarez, ela nos deu uma palavra da escritura de Congregação. E, na época, eu tive a honra, coisa de português, assim, e Ventilha, que veio da PAN, foi a Coca de Santos, que era titular do prédio todo, e ela está tendo dificuldade em vendê-lo, ela desmembrou, e nós ficamos com a quarta parte. E, na época, eles queriam fazer todas essas ondas, chamar a televisão, me lembro dele. Então, aí, eu estava todos chamando lá embaixo, Paiú, me deram vários desembargadores, e a ABAN precisava que tivesse um diretor da DOC de efetivar aquele ato que nós vimos mais, que nos falava, com dificuldade, nós falávamos. Então, a DOC disse, não, eu não vou 29 horas, eu fico quando eu posso dar uma procuração, posso nomear você. Não tive a honra de ser procurador da DOC, efetivando a convivenda da banca. Então, você vê aquela história aqui, e como eu, na época, era diretor do Conselho Fiscal, o Juarez disse, não, né, estou assinando também. Então, isso é coisa de português, eu estou me vendendo, e aí você vê a história essa. Então, estou muito feliz de estar aqui, apesar de ser um número pequeno, lamento, eu já vi isso aqui lotado, eu já vi um ENAI de 600 advogados, isso foi por aí. Tudo é passageiro, tudo é permitido. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando. E falando um fato, eu comecei só um motivo. Obrigado a você. Grande história. Antes de eu passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, que convidada, que é o pessoal que eu ouvi, não é a mim, só para complementar a história do Dr. Neves, que é assim que eu chamo carinhosamente, a senhora Simone, sua esposa, não deixou de vir à BAME há muitos anos, não, porque logo depois que eu tomei posse na BAME, ela veio aqui me visitar. E ela veio aqui dizer que vinha para me abençoar. E eu não esqueço disso. Muita gratidão. E as palavras sábias que ela disse para mim, quando eu estava assumindo a presidência de uma instituição como a BAME, que tem como história pessoas incríveis, e ícones do mercado imobiliário, depois, durante ainda uma pandemia, porque não tinha acabado ainda a pandemia, eu sei quanto foi valioso e importante essa bênção, porque você conhece a história da BAME, você você sabia muito mais do que eu estava pegando, o piano que eu estava pegando para carregar, do que eu mesma. E você também falou isso para mim, né? Você ainda não sabe, você vai descobrir aos poucos só com a gestão. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui, muita gratidão, e passo a palavra já para a nossa palestrante. Alô? Não, alô? Alô? Olha, doutor Neves, eu ratifico tudo que o senhor acabou de dizer. Eu participei, né, dessas. Eu estou aqui de testemunha, ratificando tudo que foi dito. Sei que também eu estou muito feliz de estar aqui hoje, ao lado de vocês. Sempre uma alegria. E prometo que vou ser breve, a gente já atrasou um pouquinho, está todo mundo cansado. Eu vou falar um pouco sobre essa grande novidade que o nosso provimento 87, que saiu no final do ano passado, em dezembro de 2022, que trouxe. Na verdade, foram várias alterações muito benéficas, né? Como a gente já tinha dito, para a vida do advogado, que facilita muito a vida cotidiana de todo mundo. Mas aí eu decidi trazer esse tema, que é a possibilidade do inventário, do divórcio, ou da conversão da separação em divórcio, a possibilidade de você optar pela via do extrajudicial, ainda que haja incapaz o testamento no inventário. Então,
Pode falar. Eu trouxe aqui alguns slides, e falando, esse primeiro slide aí fala um pouco dessa questão que a gente está vivendo hoje em dia, que é o compartilhamento da justiça, que é a desjudicialização. Esse movimento, na verdade, ele começou em 1992, quando foi publicada a Lei 8.560, que possibilitava o reconhecimento da paternidade junto ao RCPN. E de 92 para cá, a gente só vai avançando, vem avançando. Então, um marco também desse movimento foi em 2007, quando foi editada a Lei 11.441, possibilitando um inventário extrajudicial. Por quê? Como é que era antigamente? Antigamente, não importa se houvesse incapaz, testamento, ou pessoas capazes, inclusive de acordo com a partilha, só existia um caminho, que era o caminho do inventário judicial. Estava lá no artigo 982, com aquela redação antiga. Tá? Então, você tinha um caminho, ou você tinha dois ritos, ou o rito ordinário, que quando havia menor ou incapaz, ou quando as partes não estavam de acordo quanto à partilha, ou o rito do arrolamento sumário, que era o rito previsto pela Lei 7.019 de 82, que era um rito mais célere, mas para quê? Mas para você optar por esse rito, você tinha que ser maior, capaz e de acordo com as partes, de acordo com a partilha. Então, em 2007, foi publicada essa Lei 11.441, que alterou a redação do 982, já falando o seguinte, que, olha, se todo mundo for maior e capaz, se não houver testamento, você pode optar pela via do extrajudicial, você pode fazer o inventário pela escritura pública. Logo em seguida, a publicação dessa lei, veio a Resolução 35, acho que não é o próximo. Veio a Resolução 35. Essa Resolução 35 do CNJ, ela, na verdade, ela deu eficácia a essa lei. Ela deu a plena eficácia a essa lei, porque essa resolução, ela uniformizou o procedimento no Brasil inteiro e ela foi, assim, ela foi muito abrangente. Ela diz que, olha, se você quiser fazer um inventário negativo, você pode. Se você quiser fazer uma sobrepartilha no cartório, você pode. E foi dando, ali naquela resolução, você tinha solução para quase tudo. Então, a gente está ainda aí em 2007, tá? Em 2015, veio o novo CPC. E o novo CPC, lá no artigo 610, fala mesmo, repetiu com outras palavras, mas a mesma coisa. Não havendo incapaz e nem testamento, você pode optar pela via do extrajudicial. Aí a gente foi, através de atos administrativos da corregedoria, a gente foi avançando. Falou, olha, e eu me lembro que em 2007, quando saiu a lei, saiu o documento, eu tive um caso de um inventário que tinha testamento, ou seja, não tinha isso. A gente... A gente não podia optar pela via do extrajudicial porque havia um testamento. Na época, o juiz da Vara de Registros Públicos era o desembargador, que atualmente é desembargador, era o Fernando Chaves. Exato. Aí eu peguei esse inventário e olhei o testamento, só que o testamento já tinha perdido o objeto, porque a pessoa que havia sido instituída como herdeira testamentária havia falecido antes do testador. Aí eu fiz uma petição, fundamentei e pedi para o juiz da Vara de Registros Públicos, na época o desembargador Fernando Chaves, e pedi autorização para, ainda assim, fazer pelo extrajudicial. Aí ele concordou. Eu acho que ia ter pontapé inicial para começar a gente a questionar. Então, no início, no código da corregedoria anterior, o que estipulava lá nos artigos? Falava o seguinte, que você pode optar pela via extrajudicial, mesmo havendo testamento, mas desde que aquele testamento tenha sido cumprido, tenha sido nulo ou perdeu o objeto. Então, já a gente... O que aconteceu? A gente foi avançando, né, no sentido de alargar o entendimento da lei. E agora, esse novo Código de Normas, ele avançou ainda mais. Ele diz o seguinte, que mesmo... Acho que em relação ao testamento já ficou bem sedimentado. Todo mundo já sabe que, havendo testamento, perdeu o objeto, você pediu autorização, você faz pela via extrajudicial. Isso já não era mais um problema. Mas o incapaz era.
Você tinha que ir para o judicial e o pior, rito ordinário. Rito ordinário. Então, esse provimento ele diz o seguinte, que mesmo havendo incapaz, você pode optar pela via do extrajudicial. A gente pode alterar o... Mas o que o tabelião, o advogado, eles vão ter que fazer? Eles vão ter que preparar uma minuta desse acordo, né, quando tem um menor. Se a divisão das frações for equânime, são ameação do cônjuge e um terço para cada filho. Ou seja, aquela divisão que não tem dúvida. Você vai e submete essa minuta da partilha ao juiz. O juiz vai ouvir o Ministério Público. Se ele achar que ele pode concordar, ele vai homologar aquela minuta prévia. E essa minuta prévia vai voltar para o cartório a fim de que o tabelião possa lavrar a escritura. Agora, vamos dizer que na divisão de bens, essa divisão não foi uma divisão equânime. A gente tem frações, ou tem frações iguais e bens individualizados para cada herdeiro. Aí a gente já está numa outra situação, que não é aquela que você tem as frações equânimes. Eu posso optar, nesse caso, pela via extrajudicial? Sim, sim. Ainda assim, você pode optar pela via extrajudicial, mas o advogado vai ter que fundamentar essa divisão não equânime e fundamentar também que não há prejuízo para o menor. Então, mesma coisa, essa minuta vai para o juiz, vai para o Ministério Público, eles podem editar essa minuta, fazer considerações, falar, olha, não quero desse jeito, quero desse outro jeito aqui, dessa outra forma, ou faz essa alteração aqui. Essa minuta volta para o tabelionato e o tabelião vai ter que observar estritamente a minuta e as observações, e lavrar a escritura exatamente daquela forma. Então, isso tudo facilitou, assim, de uma forma absurda, porque a gente sabe que o grande impasse é quando havia interesse incapaz. A outra possibilidade também, porque a gente tem nesse código duas seções, a seção 3 que fala do inventário e a seção 8 que fala do divórcio, separação. No que tange aí, a gente vai falar da separação do divórcio, você tem esses 3 caminhos aqui. Você pode resolver as questões de alimento, guarda e visitação antes e optar pela via do extrajudicial. Isso é um caminho. O outro caminho, no divórcio e na separação, é você, no acordo do divórcio e da separação, você falar assim, olha só, eu estou me divorciando e me comprometo, no prazo de 30 dias, a entrar com ação de alimentos, guarda e visitação. São 2. E a opção 3, que é essa que eu falei anteriormente, que é você elaborar a minuta, faz a minuta, manda para o juiz remete ao MP volta para o juiz, e essa minuta volta para o cartório e é lavrada a escritura nos estritos termos daquela minuta. Então, a gente tem aqui a possibilidade do inventário causa-morte e tem também do divórcio e separação. Então, em seções diferentes do código. Mas quando a gente fala lá no divórcio, na seção 8, ele remete à seção 3, que é do inventário. Ou seja, a mesma regra da minuta prévia. Então, isso aí foi um grande avanço. Eu acho que só o Rio de Janeiro tem um provimento nesses termos. A Corregedoria do Rio foi, eu falei, vanguardista, quase revolucionária, quando nos franqueou essa possibilidade, né, que eu acho que era um anseio, esse era um grande problema nos divórcios inventários, quando havia interesse capaz, e de uma forma muito simples, muito célere. E o melhor, não deixando de observar a lei. O menor vai estar sendo amparado, porque vai ser submetido ao crivo do juiz e do Ministério Público. Então, você não pode falar aí que o menor vai ser desamparado, que ele pode ser ludibriado, que ele pode ser, de alguma forma, sofrer alguma perda patrimonial em função de uma partilha que não tenha sido desfavorável a ele, porque o juiz ele vai verificar e o Ministério Público também. Então, a lei vai ser atendida. Então, acho que tem...
Então, eu trouxe aí também os artigos, né, que falam sobre isso tudo que eu falei, que começa no 455, mas aí tem o 476, 447, mas aqui é a parte que trata do divórcio, mas como eu falei, quando você fala no divórcio, você remete à seção 3, que é do inventário, que a gente sabe que muitas vezes um divórcio, uma separação, tem o inventário de bens. Às vezes tem bens a partilhar, às vezes não tem bens a partilhar, tudo é inventário. Só que um inventário é causa morte, o outro em virtude do divórcio, da separação. Pode passar. Então, fazendo um fluxograma aqui de novo, ó, inventário, divórcio, separação por incapaz, possibilidade da via do extrajudicial. Então, como repetindo aqui, a gente está avançando ali na Lei 11.441. A seção 3 fala a seção 8 referente ao divórcio, e a seção 3, inventário e partilha de bens com herdeiros incapazes. Essa autorização que se pede através dessa minuta prévia é com base no inciso 7 do artigo 725 do CPC, ou seja, o pedido é feito na forma de alvará. E essa minuta prévia é submetida ao juiz que remete ao MP. Só baixa um pouquinho aqui para eu ver esse... Não, se você puder... tá bom. Aí, como eu falei, esse pedido, quando a minuta vai para o juiz, ele pode negar, e aí ele vai ter que comunicar ao tabelião aquela negativa, e aí não vai chamar para a escritura. Sim. Ou eles pedem um alvará com aquela minuta, eventuais acréscimos, e manda para o tabelionato. O tabelião vai ter que observar a minuta, as observações, e levar para a escritura. Bem simples, né? Super simples. Não tem... E, como eu falei também, existe já um PL, que é 606 de 2022, de autoria do Sérgio Silveira, que já pede a mudança da lei. E existe também um pedido de providências junto ao CNJ, que foi proposto pelo IBDFAN, também no sentido de mudar o provimento do CNJ. E, como eu falei, o Rio de Janeiro permite. Pioneiro. Mas tem nenhum outro estado permite. E a função do CNJ, nesses casos, é uniformizar os procedimentos em todo o território nacional. Então, eu também faço parte de um grupo, que é o Conselho Consultivo do CNJ, que está estudando essas alterações, essas mudanças, né, e essas possibilidades. Estou eu e outros colegas, advogados, estudando o assunto para tornar esses institutos o mais efetivo possível. Eu acho que a ideia é essa. É você conferir efetividade à prestação jurisdicional, à justiça, e, com isso, atender a dignidade, atender o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do tempo razoável de duração do processo, enfim, tem uma série de consequências benéficas. Então, era isso que eu queria falar aqui hoje para vocês. Tem muita novidade ainda, mas eu acho que ia ficar muito extenso, achei melhor focar só nesse assunto, e estou aqui à disposição para falar sobre outros assuntos depois. Doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui do nosso associado, do Cláudio Habib. Ele pergunta: esse procedimento de divórcio pode ser feito também para o cancelamento e extinção da união estável? Sim, pode. Divórcio, separação e dissolução da união estável. Ok. O pessoal presente quer fazer alguma pergunta? Tá. O pessoal que está assistindo pela plataforma quer fazer algum questionamento? Como eu imaginava, a doutora Fernanda então tem a habilidade de exportar todos os assuntos. Impressionante, né, Daniel? Então fica difícil, né? Muito bom. Obrigada. Sem pergunta. Mas, ó, eu passei os slides para o figurador, enfim, fica franqueado também para quem quiser poder receber vocês. Com certeza, muito bom. Muito bom. Uma vez, muito obrigado. Maravilhoso. E esses slides também é a própria cantiga para a gente, né, Daniel?
porque para mim, de adjudicação compulsória da semana passada, tirou todas as dúvidas que eu tinha sobre o tema, as maiores, né? Assim, o que caminho seguir, né? Então, foi muito bom. Tem um computador, essa meu questionário, pessoal do escritório, já vou dar uma política, aí a gente já passa. E você, assim, a minuta que eu fiz da ata, né, de adjudicação, eu falo que é a ata notarial que objetiva a adjudicação. Às vezes a gente fala ata de adjudicação compulsória. Não, você vai pleitear a adjudicação. Eu coloquei na ata, quando eu falo determinada frase, a ata não tem o condão de confirmar a propriedade. Eu falo qual é o artigo que está na consideração que obriga. Então, fica fácil para o profissional ir ali, porque o nosso código de normas está extenso. Então, eu já vou dando ali todo o caminho para facilitar. Então, foi maravilhoso. Agradecemos sua presença, Fernanda Leitão, mais uma vez. E está o nosso convite para fazer. Então, a preocupação dos examinadores não estarem à altura desse processo, no final vai ter uma diferença, tá? A chave mestra, desculpa a expressão, fechar o caixão, não era ele. Ele não está capaz, está à altura desse progresso. Eu teria que dar uma palavra. Mas eu tenho uma palavra, resiliência. Resiliência. Não desista. Sim, doutor Neto, pensa eu já vi gente pedindo o reconhecimento da uso campeão extrajudicial. Demorou 1 ano. Eu falei, tudo bem, demorou 1 ano. Pode demorar menos? Pode. Mas se você imagina se fosse um processo judicial, e assim, no final, se você bater de frente ou ver algum óbice com o registrador, você ainda pode recorrer ao juiz da vara de registro público. Você ainda tem essa saída, que é uma via administrativa ainda. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, resiliência e vai lá, vai cumprindo, vai exigindo e vai cumprindo, que uma hora registra. Pois os velhos tempos, era uma via cruz você levar o seu tipo para a disposição, essa exigência. Você como não era até segunda. Depois melhorou, podia botar no elencar sem bobagens que eles achavam que era. Era aquela época, era isso. Mas está melhorando. Melhorou. Está melhorando. Cumprir essa, a volta também. Então, logo que você tem que... Faz uma vez, pede de carreirinha. Essa lei que saiu ano passado, a 14.382, ela fala um pouco sobre isso, tem que fazer de uma vez só. Na prática não acontece. Mas, de qualquer forma, como eu falei, a gente tem a possibilidade dessa ata, a adjudicação compulsória, reconhecimento da uso campeão, cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda. É maravilhoso. Por mais que demore um pouco, bater um pouco ali na trave, você vai ter uma solução. Vai conseguir chegar lá e vai conseguir registrar. E a gente sabe que quando um imóvel ele tá legalizado, ele está registrado, ele vale muito mais. Você vende a cessão de promessa de cessão? Vende, mas vende com um valor inferior. Não é? Você quer dar aquele bem garantido? Você não consegue. Então, eu acho que vai ser muito importante no sentido de colocar todos esses imóveis que estão à margem de volta ao mundo legal. Então, acho que vai ser muito importante e os advogados, tabeliães, registradores têm que andar juntos nesse objetivo. E a minha última frase seria que é pena que tem poucas Fernandas. Melina, antes de você perguntar, não, só queria pedir a oportunidade para ele agradecer e parabenizar. Eu acho que, como a gente estava falando antes, essas alterações acontecem, né, nas normas, na legislação, e, como você bem falou, os advogados têm que entender, mas vocês, enquanto cartório, têm que exercer isso por em prática, né? Então, eu acho muito valiosa a sua contribuição aqui, essas explanações, as orientações, porque eu acho que essa cooperação do advogado, do cartório, isso traz mais celeridade, a efetividade e um resultado, né, mais efetivo para o cliente.
É isso aí, a gente tem que se abraçar e jogar para frente. Andar juntos de mãos dadas. Genial. Ok, no nosso chat, a Luciana Martins mesmo. Sempre um prazer ouvir a doutora Fernanda. Parabéns. Doutor Antônio Augusto, excelente promoção. Obrigado. O Cláudio faz mais uma pergunta. Existe alguma norma no novo Código de Normas que permita fazer negócio em parentes, venda e compra, com incapaz de inventário? Olha, agora que você já vai fazer, você pode vender o bem antecipadamente. Eu acredito que se você quiser vender antecipadamente com o menor, eu acho que seria o caso também de você fazer, colocar na minuta prévia, submeter ao juiz, que vai estudar o Ministério Público. Não está na norma, mas eu acho mas eu não acho que seja inviável, eu acho que é viável. Sim. Então, como não tem mais perguntas, dou por encerrada a noite de hoje e agradeço a presença de todos mais uma vez, a presença da doutora Fernanda Leitão e também, mais uma vez, conseguindo o meu pedido de desculpas pelo atraso. Um beijo grande a todo mundo. Aniversariante do mês. É? Temos uns aniversariantes mesmo. Vamos lá. Daniel, faça as honras da casa. Daniel vai ler a lista de aniversariantes do mês. Então, nesse mês temos a doutora Dayana Pereira, o Sérgio Martins, a Cátia Davi, a Patrícia Pacheco, perdão, José Ricardo Pereira Guia, tá? A Ângela Soares, nossa ex-presidente, Edmir, José Neves, né? Não, Esse é Neves, não. José Davis, a Lúcia Pereira Bispo, a Cristiana Mendes, o Mário Antônio Brandão Reis, Regina Tereza Barros Rezende, o Ítalo Ricardo Moreira de Azevedo, a Débora dos Santos Sacramento, o Raul Frata Sancler Pimentel, a Lúcia Maria Castro Santos, Sérgio Murilo Herrera Simões, também nosso ex-presidente, Sônia Maria Guimarães Ferraz e a Rosane Jarpil. E vamos comer o bolo deles daqui a pouquinho, né? Verdade. E antes, deixa eu fazer um comercial aqui. Nós tivemos um curso muito solicitado por todos os nossos associados sobre o PJE. Finalizamos ele hoje, que foi o segundo encontro, e foi um sucesso, né, Caroline? Os nossos associados que se inscreveram ao curso ficaram muito satisfeitos. Nós fizemos na sala do IBAP, que é um parceiro da ABAM, e lá eles, como eles são engenheiros e peritos, eles têm um auditório, um laboratório equipado, e cada um levou seu laptop, e foi um sucesso. E isso não significa que nós não vamos repetir. A gente acha que o PJE, muita gente não conseguiu fazer por causa da oportunidade de trabalho, e nós vamos repetir, e aprovaram muito a doutora Evelyn, que domina o assunto, e explica com muita calma, com muita propriedade. E aí eu quero lembrá-los que vai ter também, com a doutora Evelyn Santana, o curso de custas processuais, tá? Que será no dia 2 e 4 de maio, de 10 às 12 horas. O valor de investimento para o jovem advogado é de R$50, para estudante de direito 65, R$65, associados 70, parceiros e conveniados R$100 e não associados R$150. Então, também as custas judiciais, o cálculo e todas as questões pertinentes ao assunto. Os advogados têm encontrado muitas dificuldades, os associados solicitaram esse curso, então não percam, porque vai ser um curso que tenho certeza que vai ser um sucesso, vai tirar dúvidas de todo mundo, como está sendo o PJE, tá bom? E obrigada a todos e uma boa noite, e está encerrada a noite de hoje.